mamães, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o refluxo, um problema que acaba atingindo vários nenéns, motivo pelo qual o paninho de boca é um item praticamente indispensável no enxoval do neném. Para quem ainda não me conhece, sou a Solange Sheila, sou enfermeira pós-graduada em obstetrícia e neonatologia, idealizadora do Querido Neném, uma página criada para apoiar as gestantes, mamães na dificuldade da adaptação da maternidade. Vocês sabiam que existem 3 tipos de refluxo? Pois é, para quem não conhece, tudo pode parecer a mesma coisa, mas as características e as medidas a serem tomadas em cada uma delas são diferentes. Por isso é muito importante que você conheça a diferença entre eles. Existe o refluxo fisiológico, o refluxo patológico e o refluxo oculto. Nesse vídeo vamos explicar cada um deles e vou dar dicas de como agir. O refluxo gastroesofágico é algo muito comum na infância, principalmente durante o primeiro ano de vida do neném. Eu acho que todos nós, quando éramos neném, sofremos mais ou menos com refluxo. Pode perguntar para sua mãe, eu tenho certeza que ela vai confirmar essa teoria. Mas, graças a Deus, na grande maioria das vezes, trata-se do refluxo fisiológico, que é considerado uma coisa normal, que desaparece conforme o neném vai crescendo. O motivo principal pelo qual os nenéns apresentam esse tipo de sintomas é a imaturidade do sistema digestivo. Pois é, quando o neném mama, o leite entra pela boca, passa pela faringe, esôfago, chegando no estômago. Entre o esôfago e o estômago existe um esfíncter. É como se fosse uma válvula, que ela abre para o alimento passar e fecha para segurar o alimento dentro do estômago. Em teoria, essa válvula lá tem que ficar fechada a maior parte do tempo. Mas como eu disse anteriormente, o neném nasce com essa válvula imatura. Portanto, ela fica assim relaxada, meio aberta. E esse relaxo da válvula, que não fecha, ela deixa o conteúdo do estômago voltar para o esôfago, podendo chegar até na garganta e sair pela boca. É quando acontece a regurgitação, conhecida como golfar. É quando o paninho de boca entra em ação. Além disso, os nenéns se alimentam várias vezes por dia. É diferente de nós adultos, que temos 2 refeições pesadas no dia. Tem estudos que mostram que com 4 meses é o pico do refluxo. É quando normalmente acabam as cólicas. Então, 4 meses, 67% dos nenéns apresentarão refluxo pelo menos uma vez por dia, diminuindo com o tempo, chegando a ser 5% quando a criança completa 1 ano de vida. Depois de 1 ano e meio, os episódios de regurgitação praticamente acabam. Falando em cólica, se o seu neném está na fase da cólica ou você quer saber mais sobre esse assunto que é tão preocupante, clica no card que vai aparecer em algum lugar aqui da tela para você ver meu vídeo sobre cólicas no recém-nascido. Aí você me pergunta, e aí Solange, como que eu vou saber diferenciar se é refluxo fisiológico ou se é a doença do refluxo? Quando o neném é um golfador, mas ele é um neném ativo, ele é um neném feliz, ele ganha peso, ele dorme bem, ele não para de mamar durante a mamada. Se é um neném que não se incomoda em golfar, é sinal que tá tudo bem. Porque tem, viu gente? Tem neném que golfa e tá dando risada. É sinal que tá tudo bem, é sinal que é refluxo fisiológico, é da fisiologia, é da natureza do neném. E com o tempo vai passar. Já quando esse refluxo passa a causar incômodo para o neném, as chances sejam de que seja um refluxo patológico, ou seja, a doença do refluxo gastroesofágico. Então, o refluxo patológico já é um distúrbio mais sério. Ele pode causar vários sintomas, como perda de peso, o neném ganha peso inadequadamente, esofagite, como eu falei antes, que é a inflamação do esôfago. O neném chora bastante, principalmente depois que golfa, ele não é um golfador feliz. Ele fica irritado depois das mamadas, vira e mexe, tem tosse. Pode apresentar casos de bronquiolite, otite de repetição e dificuldades para dormir. Se o seu neném apresenta algum desses sintomas, pode-se suspeitar do refluxo patológico. Neste caso, o melhor a fazer é conversar sobre esse assunto com seu pediatra de confiança. Porque para poder identificar se realmente se trata desse tipo de refluxo, o pediatra vai precisar examinar o neném.
Ele vai querer saber qual a frequência das regurgitações e a quantidade de leite que o neném regurgita. Todos são dados para ele poder fechar um diagnóstico. Então, o refluxo oculto é um tipo de refluxo patológico. Ele só se manifesta um pouquinho diferente. Nesse caso, os pais têm um pouquinho de dificuldade para perceber. Porque no refluxo oculto, o leite ele sobe até a garganta, mas ele não sai, ele volta para o estômago. Por isso o seu nome é oculto. Ele não é visível, mas isso não quer dizer que a gente não possa detectar. O fato é que nessa de leite sobe, leite desce, ele acaba irritando o esôfago, porque o leite que volta, ele volta com suco gástrico, que é onde pode causar a esofagite. É importante que vocês estejam sempre atentas a esses sinais, assim como as possíveis infecções do aparelho respiratório ou então auditivo, né? A dorzinha de ouvido. Pois é, como o líquido atinge a garganta e a garganta tem ligação com o ouvido, o refluxo pode causar dor de ouvido, otite. Pode acontecer microaspirações e o leite ir para o pulmão, causando bronquiolite. Nesses casos, é muito provável também que aconteça febre, choro devido à dor da inflamação. Tá vendo? Quase sempre existem evidências que nos façam desconfiar que tem algo errado com o nosso neném. Por isso é muito importante que vocês estejam sempre vigilantes, de forma que você possa identificar que tem algo errado com o bebê, que tem algo diferente, para poder procurar avaliação médica. Para realizar o diagnóstico, o pediatra vai fazer o exame físico do neném, vai te perguntar as frequências das regurgitações, a quantidade e principalmente o comportamento do neném nessa fase que ele começou a regurgitar bastante. Eu volto a falar, os pais devem estar sempre atentos às mudanças de comportamento do neném, assim como o aparecimento de novos sinais para poder dar ao médico o máximo de detalhe, facilitando o diagnóstico. Há casos que é necessária a realização de radiografia seriada do trato gastrointestinal superior, eles tiram vários raios-x, há o exame da medição de pH esofágico e a endoscopia. É muito melhor, se for possível, realizar o diagnóstico de forma clínica, evitando exames mais incômodos ou invasivos. Por exemplo, a endoscopia mesmo, se for preciso de fazer, o neném pode precisar de anestesia geral. Se a gente pode evitar, é melhor, né? Preste atenção. Não usar roupas apertadas, colocar o neném sempre para rotar depois das mamadas na posição vertical. Em alguns casos, os médicos indicam travesseiro anti-refluxo. Você pode até comprar, mas tem uma forma de fazer bastante interessante, que é você coloca um calço no pé do berço, na cabeceira do berço, né? Para levantar ele uns 45 graus. Ou então você coloca algo embaixo do colchão, para dar uma inclinada. Quando você fizer isso, não coloque o bebê para dormir na cabeceira. Põe o bebê, acomoda o bebê mais pro pé do berço para ele não escorregar, evitar que ele escorregue e entre embaixo do cobertor. Se for durante o dia, você pode usar o carrinho, né? Você ergue um pouquinho as costas do carrinho, a cadeirinha, o bebê conforto e o sling, né? Que é o melhor amigo da mamãe. O tratamento pode ser feito com medicações em alguns casos específicos. Nos casos extremos, existe uma cirurgia anti-refluxo. Ela é reservada a pacientes que não respondem a outro tipo de tratamento ou que apresentam condições que ameaçam a vida. Nunca ofereça nenhuma medicação ao seu neném sem avaliação do pediatra, sem indicação do pediatra, só porque a sua prima usou. Cada criança é diferente, ela deve ser avaliada individualmente pelo pediatra, porque existem vários tipos de tratamento. Eu espero que você tenha curtido mais esse vídeo, onde eu falei sobre o refluxo, algo que acomete muitas famílias. Nós vimos que existem 3 tipos de refluxo: fisiológico, patológico e oculto. Vimos que o mais comum é o refluxo fisiológico, que não é uma doença e tende a desaparecer de forma natural enquanto a criança se desenvolve. Vimos que tanto o refluxo patológico quanto o refluxo oculto precisam de cuidados específicos, sendo o pediatra a pessoa mais indicada para esse acompanhamento. Aprendemos que o refluxo oculto é mais desafiador dos 3, pelo fato do neném não expulsar o leite regurgitado, mas que em qualquer caso a observação dos pais sobre o comportamento da criança é fundamental para perceber possíveis sintomas que possam surgir. Não esqueça, deixe sugestões de vídeo para que eu possa tirar suas dúvidas nas próximas publicações. Deem um like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!